Olá pessoal, todos bem-vindos para mais uma aula de Direito Processual Civil. Nossa quarta aula de Direito Processual Civil, nós estamos caminhando aí dentro do estudo do Direito Processual Civil e nas aulas anteriores nós vimos o seguinte. Na primeira aula nós vimos a noção geral de processo civil, né? Na nossa segunda aula nós vimos aquilo que a gente chama de normas fundamentais do processo civil e a aplicação da lei processual civil, né, no tempo e no espaço. E vimos na nossa última aula as teorias da ação. Vimos o que é ação, quais princípios aplicam-se à jurisdição, né? Vimos o que é jurisdição, vimos também que essa jurisdição ela pode ser uma jurisdição contenciosa, uma jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa, quando ela de fato vai resolver algum conflito, né? Quando ela de fato vai resolver alguma situação problemática, e contenciosa e voluntária quando essa jurisdição vai apenas homologar um acordo, apenas homologar uma vontade. Vimos também, pessoal, que além da jurisdição, que além daquela atividade do Estado de resolver e pacificar os conflitos, existem as chamadas formas alternativas de solução de conflito. Vimos aí que essas formas alternativas de solução de conflito podem ser a conciliação, né, a mediação e a arbitragem. Vimos que a conciliação, um conciliador vai impor, né, alguma solução, ele vai propor alguma solução, né? Ele vai dizer aí qual uma solução para aquele problema, para aquele conflito, diferente da mediação. Na mediação, o mediador ele vai conduzir as partes para um diálogo, ele vai conduzir, né, as pessoas que estão envolvidas num conflito para que elas mesmas tomem a decisão que acharem melhor, que acharem que vai solucionar aquele conflito, aquela lide. Só que também, pessoal, existe uma outra forma de solução alternativa de conflito, que é a arbitragem. A arbitragem, pessoal, ela seria aquilo que a gente chama de jurisdição privada. Ou seja, existem as câmaras de arbitragem, né? Nas cortes de lojistas, nas cortes comerciais, tem essas câmaras de arbitragem, e o árbitro é uma espécie de um juiz privado. Então esse juiz privado ele vai dizer quem tem a razão num determinado conflito. Então é o árbitro quem vai dizer, né? Mas vai ter o mesmo processo. Vai ter um processo, só que não é um processo judicial, é um processo arbitral. Então eu tenho um processo com a petição inicial. Então, através da petição inicial, eu inicio esse processo. Só que quem vai dizer se eu tenho razão ou não é o árbitro, não o juiz. Então, existem essas formas alternativas de solução de conflito. Vimos também, pessoal, que existe a chamada autotutela. O que seria autotutela? Quando eu mesmo, né, em algumas situações permitidas por lei, eu mesmo posso resolver o meu conflito. E a lei me faculta algumas situações. A principal situação em que eu posso exercer essa autotutela é nos conflitos possessórios. Então, eu posso me valer, né, dos meios legais para que, se existir um conflito possessório dentro da minha terra, dentro da minha fazenda, eu possa solucionar esse conflito possessório, eu possa solucionar essa invasão que está ocorrendo. Mas, primeiro, ela não pode fugir daquelas hipóteses que estão dentro da lei. Segundo, eu não posso ter excesso, né? Eu não posso ter, por exemplo, uma violência, um ato que fira a integridade física de alguém. Então eu não posso ter esse tipo de situação. E nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar o que é processo, quais são as teorias relativas ao processo e os chamados pressupostos processuais. O que são esses pressupostos processuais? São aquelas condições que, sem essas condições, o processo ele não existe. O processo não tem validade nem eficácia.
Então é isso que nós vamos estudar nessa aula. Venha comigo, vamos estudar essa aula interessante. Então eu convido vocês a abrir o nosso Código de Processo Civil para que essa aula fique bem dinâmica, essa aula possa acontecer de uma forma bem motivada, para que vocês possam entender de fato como acontece na prática essas situações. Então, pessoal, nós vimos nas aulas passadas que a justiça ela é uma relação trigonométrica, né? Uma relação tríplice. Por quê? Existe o direito de ação, né? Aquele direito que eu vou até o judiciário, provoca o estado jurisdição, e o estado jurisdição vai me dizer quem tem razão, né? Ou quem tem a solução de determinado problema. Então, pessoal, o meu direito de ação provoca a jurisdição por meio de um processo. E o que seria esse processo, pessoal? O processo é aquela relação jurídica em que eu busco, né, por meio de um procedimento, por meio de regras, por meio de normas estruturadoras processuais, a minha satisfação, a minha resolução do meu conflito. Vamos imaginar, eu tenho uma casa de aluguel, né? E essa pessoa, esse meu inquilino, ele não tem pago o aluguel, ele não tem arcado com as despesas de aluguéis, e eu vou lá, notifico ele, notifico mais de uma vez, notifico a segunda vez, e por aí vai. Só que ele insiste em não pagar o aluguel. E aí o que eu faço? Eu entro com uma ação de despejo, né? Eu tenho então o meu direito de ação, eu vou através desse meu direito de ação procurar o Estado enquanto jurisdição para resolver o meu conflito. E para isso, pessoal, vou me valer de um processo. O processo seria uma ação de cobrança, né, acumulada com um despejo, e através de alguns procedimentos que estão em lei, alguns procedimentos que eu tenho que estabelecer. Então, pessoal, o processo é isso. É um meio por qual eu busco o estado de jurisdição, por qual eu busco, né, a proteção dos meus direitos, a resolução dos meus conflitos, né? Por exemplo, eu tenho um direito, né? E eu vou lá, busco ele no Estado por meio de um processo. Esse seria o conceito de processo, né? Aquela relação jurídica que se estabelece entre autor e réu, parte ativa e parte passiva no polo processual. Então, isso que seria o conceito de processo. Então, pessoal, dentro esse conceito de processo, dentro da história processual brasileira, teve algumas teorias sobre o processo. Então a gente tem que estudar essa teoria. Eu sei que vocês gostam mais da parte prática, mas está na nossa ementa e a gente precisa estudar essas teorias. Então, pessoal, a primeira teoria que versa sobre o processo é a chamada teoria do processo como contrato. O que visa essa teoria? Essa teoria, pessoal, ela é do século XVII, né? Uma teoria bem antiga, e ela falava para nós o seguinte: você não é obrigado a ir no judiciário, você não é obrigado a se submeter a um processo judicial. Mas se você submeter a um processo judicial, você é obrigado a aceitar a decisão do juiz. Então não tinha essa de recorrer, não tinha essa de impugnar a decisão do juiz. Então isso era um verdadeiro contrato, era um verdadeiro negócio jurídico, onde as partes tinham que obrigatoriamente submeter à vontade do juiz. Então não tinha nenhuma possibilidade de recorrer, nenhuma possibilidade de se discutir, né, a relação processual. Então era apenas um contrato, né, uma vontade privada. Outra teoria, pessoal, que fala sobre a relação processual é a teoria do processo como relação jurídica. Nessa teoria,
o processo ele já passa a ter uma situação diferente. Aquela situação contratual, aquela situação onde eu tinha que obrigatoriamente obedecer à vontade do juiz, aqui já passa a ter uma figura um pouco diferente. Por quê? É constituída uma relação processual. Então tem a figura do autor, do réu e do juiz, onde vai haver uma discussão dessa lide sobre esses três argumentos. Tem que levar em consideração também o argumento do autor quanto o argumento do réu, né? Só que essa teoria ela não levava em consideração, por exemplo, questão de princípios constitucionais, de princípios e garantias fundamentais do processo, né? E principalmente a questão do contraditório. Ao passo que surgiu uma nova teoria, né? A teoria do processo como contraditório, chamada teoria do procedimento em contraditório, onde, ao mesmo passo que tinha essas três relações, né? Autor, juiz e réu, eu tinha que ter um contraditório. Então eu precisaria ouvir da mesma forma que eu ouvi o autor, eu tinha que ouvir o réu. Da mesma forma que eu produzi uma prova, eu tinha que produzir para o autor, tanto para o réu. Só que ele não tinha uma sistematização do processo, ele não tinha uma regra tão clara de quais seriam as normas do processo. Então, pessoal, a teoria brasileira do processo, ela adota a chamada teoria do processo como entidade complexa. Ou seja, eu tenho o princípio a essas garantias processuais, eu tenho também uma série de atos processuais. Eu tenho que respeitar algumas características básicas, né, que a gente vai estudar nessa aula, que são os pressupostos processuais, né? Então eu preciso ter um processo, um procedimento, eu preciso também ter uma regra procedimental própria, eu preciso ter uma estrutura processual básica. É isso que versa a teoria do processo como entidade complexa. Então, pessoal, passados estudos aí dessas teorias processuais, as mais importantes, né? Existem outras teorias, mas as mais importantes que a gente precisa estudar são essas que eu falei para vocês, que são as que mais caem em provas de concurso, são as que mais caem em provas aí de magistratura, Ministério Público e que vocês precisam saber. Mas também, pessoal, para configurar a relação processual, eu preciso estudar, eu preciso ter em mente quais são os sujeitos processuais. Pessoal, quando a gente fala de sujeitos processuais, a gente vê que o processo ele não é uma relação única. Ele precisa ser uma relação dialogada. Então eu tenho um sujeito processual que vai dizer o meu direito, que vai dizer quem tem a razão no conflito, né? E esse sujeito processual é o juiz, né? Que está representando o Estado enquanto jurisdição. Mas eu também, pessoal, tenho outros sujeitos processuais. Eu tenho o sujeito processual que começa a relação processual, que inicia a relação processual, que é o autor, né? E aquele sujeito processual que vai se defender de uma relação processual, né? Que vai ser também sujeito processual. Então, os sujeitos processuais dentro do processo civil brasileiro é aquilo que a gente chama de autor, réu e juiz. Mas em algumas situações, pessoais, o Ministério Público ele figura como sujeito processual, ou seja, ele vai ser também figurar dentro da relação processual. E a gente vai ver em quais situações o Ministério Público se enquadra como sujeito processual. Então, pessoal, e além desses sujeitos processuais, autor, réu, Ministério Público, eu tenho aqueles outros sujeitos processuais que participam de alguma forma do processo. São eles os conciliadores, os mediadores, os peritos, né? Os peritos também participam como sujeito processual, né? E os terceiros, que às vezes de forma indireta participam da relação processual. O oficial de justiça,
o depositário, né? Aquela pessoa que fica responsável por guardar uma coisa dentro de um processo. Então, todas essas pessoas vão ser consideradas como sujeitos processuais. Então, os sujeitos processuais são a classificação deles é que são aquelas pessoas que, de forma direta ou indireta, participam da relação processual. Até aqui, tudo bem? Pessoal, e quando a gente fala de processo, na aula passada eu já havia comentado com vocês que no processo civil brasileiro existem dois tipos de processo: o processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de conhecimento, pessoal, é aquele processo em que o juiz vai conhecer o conflito e vai dizer quem tem a razão. Ele vai dizer quem está certo ou quem está errado, mediante os elementos processuais que eu vou trazer, mediante uma prova, mediante uma testemunha, mediante uma prova documental. Então o juiz vai conhecer aquela demanda, vai conhecer aquele conflito e vai dizer se aquela pessoa tem razão ou não. Só que existem casos, pessoal, existem casos em que o direito já está formado, o direito já está discutido. Por exemplo, através de um contrato, através de uma nota promissória, através de um cheque, ou seja, não tem mais o que se discutir. Então eu só vou no juiz, eu só vou no juízo, né, para confirmar o meu direito. Então, nesses casos, a gente usa o chamado processo de execução. Eu já tenho um chamado título executivo. Esse título executivo ele pode ser um contrato, uma nota promissória, um cheque, uma duplicata, um acordo assinado por duas testemunhas. Então, através desse título já formado, desse documento formado, né, em que a pessoa é credora de outra pessoa, né, é titular de um direito, eu vou no juiz e falo: juiz, essa pessoa me deve, né? O título já está formado, não tem mais o que discutir. Eu só quero que ela me pague, eu só quero que ela me dê o meu direito de receber. Então o juiz vai apenas executar esse contrato, executar essa nota promissória ou executar esse cheque. Então ele não vai produzir nenhum tipo de prova, não vai produzir nenhum tipo de documento, ele só vai confirmar aquele direito que já foi pré-determinado por um contato, uma nota promissória ou um cheque, etc. Pessoal, aqui termina o nosso primeiro momento da aula e no segundo momento a gente vai voltar para aquilo que a gente chama de pressupostos processuais. E aí a gente vai estudar uma série de requisitos que o Código de Processo Civil estabelece para que o processo tenha uma existência regular, tenha um caminhar correto, tenha um caminhar regular. É isso que a gente vai estudar. Até o nosso próximo momento, pessoal, e fiquem com Deus.